Agora sim, nós estamos aqui para nosso quarto encontro já. Seria o terceiro, mas como nós não tivemos, né, pulamos um, esse já é a reunião 4, de número 4. Eu deixei para vocês lá no Class todo o material da reunião 3, que foi do nivelamento. Então, se alguém tem alguma dificuldade no manuseio aí do Google Meet, do Google Drive, pode dar uma olhadinha lá no material que eu deixei do nivelamento, que está tudo lá explicadinho, algumas ferramentas, como vocês utilizam, tá? Hoje nós vamos começar a falar mais profundamente das estratégias de animação. Naquela nossa segunda aula, a aulinha da semana retrasada, nós trabalhamos os conceitos gerais. Vocês até fizeram lá a atividade, né? Elencaram uma atividade, pensaram, mas é agora que a gente vai descobrir se realmente a gente vai continuar com aquela atividade elencada ou se a gente vai para uma outra atividade ali na nossa implementação, tá? Os combinados aí na tela, vocês estão vendo, sempre para lembrar vocês, entrar com a web escola, manter as câmeras abertas e os microfones fechados, interagir, participar, pode ser ali com os emojis ou no chat, tudo isso, gente, isso é bom para vocês, porque isso faz com que vocês ali que não tenha problema ali no BI, na captação do BI, na participação de vocês aqui na aula, tá bom? Bom, vamos lá, então. Reunião 4, estratégia de animação. Hoje nós vamos trabalhar as animações de pré-leitura, aquelas que vêm antes da leitura. Então, são animações que a gente vai trabalhar para que desenvolva a curiosidade do nosso aluno, para que incentive ele a querer pegar o livro e realizar toda a leitura. Então, são atividades para isso, por isso que elas chamam atividades, estratégias de animação para pré-leitura, ou seja, antes do livro. Então, aqui, ó, reunião 4 já, estratégia de animação animando para a leitura. É assim que é o nome, animando para a leitura. São as estratégias antes da leitura. Estamos divididos em 5 momentos: o acolhimento, o nosso início de conversa, depois a gente vai fundamentar algumas coisas, e o em ação, que tem um tempo ali para vocês realizarem a atividade, e depois o para concluir, tá? Eu vou colocar nesse acolhimento, vou colocar um vídeo para vocês bem bacana desse professor, onde ele conta uma história pessoal dele, de como ele conseguiu fazer com que o filho dele, que não era leitor, se tornasse leitor. E aí ele vai contando, e é claro que ele faz algumas piadas ali no meio, mas eu achei bem interessante, porque às vezes isso que ele fez com o filho reflete na nossa prática lá com os nossos alunos. Às vezes a gente precisa partir desse princípio, né, de mostrar para o aluno que ele precisa descobrir qual é o livro dele. Então a gente vai ouvir um pouquinho a história, né? Um pouquinho, vai aprender um pouquinho com ele a como, de repente, aí despertar. Enquanto vocês estiverem ouvindo, vão pensando aí qual foi aquele livro que despertou como leitora. Não é aquele livro que você mais gostou, aquele que te despertou como leitora. Quando foi? Como foi que aconteceu isso? Como foi que você conseguiu ler um livro e falar, não, a partir de agora eu quero ser leitora? Então, pense um pouquinho nisso aí, para que vocês contem para a gente depois que terminar o vídeo, tá bom? Vou só colocar aqui num tamanho maior. Todo mundo... Olha, eu vou até rapidamente contar a história da Adriana. Meu filho tinha 15 anos, Adriano, chegou para mim e falou, pai, estou preocupado. Eu descobri que não é que eu não gosto de ler, eu odeio ler. Eu falei, ótimo, agora quem está preocupado sou eu. Pai, você lê muito, né? Eu falei, eu leio muito. Todas as minhas irmãs leem muito. Eu falei, todas as suas irmãs adoram ler. Todos os meus irmãos também leem muito. Eu falei, todos os teus irmãos adoram ler. Ô pai, eu sou o único da família que não lê? Será que eu vou ficar burro? Eu falei, não, meu filho, você já é. É uma técnica que eu uso para aumentar a autoestima, sabe? Ô pai, mas eu já li um livro. Com 15 anos, sou desgraçado, tinha lido um livro.
indicado pela escola. Eu fui ler o tal livro. Eu quase fui na escola bater na professora. Não, horrível. Era um livro sobre as crises místico-religiosas de uma galinha. Uma galinha, tendo crises religiosas. Eu olhava para aquilo e falava, meu Deus do céu, quem que escreveu isso? Só pode ser uma freira que cheira cocaína, não tem outra explicação. É um negócio absurdo, não tinha nexo. Falei, Adriano, larga isso para lá, eu não estou pedindo para você ler um livro. Estou pedindo para você descobrir o prazer de ler. Ele falou, como? Eu falei, simples. Adriano, foram escritos milhões de livros no mundo, um foi escrito para você. Ele falou, qual? Eu falei, não sei. Cada um tem o seu. As minhas alunas não vieram com Crepúsculo. Eu estava no Acre, em Rio Branco, o avião para São Paulo ia sair às 2 horas da madrugada. Falei, vou comprar um livro grosso. Elas falaram tanto em Crepúsculo que eu comprei Crepúsculo. Como me arrependo. Cheguei na metade e parei. Falei, não, esse vampiro é muito mole. Tem que matar logo essa desgraçada. Essa tal de Bela parece adolescente de malhação. Não, e uma aluna me cobrou. O senhor não vai terminar? Eu falei, o dia que eu menstruar, porque atualmente eu não tenho condições biológicas. Não tenho condições biológicas de terminar o livro. Cada um tem o seu. Pai, como é que eu descubro? Eu falei, filha, a coisa mais fácil do mundo. Comece a ler um livro qualquer. Tá chato? Para e começa outro. Muda de jeito e começa outro. Para, pai. Eu falei, para, tua tarefa não é ler um livro. Tua tarefa é descobrir o teu livro. Se tá chato, lê teu livro. Começa outro. Ô pai, se outro estiver chato, eu falei, para e começa outro. E aí eu virei para ele e falei, e se estiver chato? Ele falou, para e começa outro. Moral da história. Filho, depois de fazer isso 4, 5, 6 vezes, você vai ter a falsa sensação que todos os livros do mundo são chatos. Não é verdade, você vai achar o teu logo. Livro, filho, é que nem namorado. Tá chato, troca. Na 8ª tentativa ele achou o Hobbit. Fizeram o filme agora. Mas o livro é muito melhor do que eu. Ô pai, chegou de noite, perdi horas de sono para acabar o capítulo. Falei, aleluia, tá salvo. Pois é, pai, o livro acabou, fiquei com saudade dos personagens. Falei, então lê a continuação. Tem continuação? Falei, eu tonto. Você não olhou na página 2? O Hobbit é o prefácio do Senhor dos Anéis. Compra para mim. Vocês imaginam a emoção de um pai que ouve seu filho semi-analfabeto pedir para comprar? 1 não, 3. 1.800 páginas, devorou. Pai, tem mais alguma coisa no gênero? Eu falei, yes, disse eu. Falei, que tal a história do Rei Arthur, Mago Merlin, Cavaleiros da Tábua Redonda, A Busca do Santo Graal, Fada Morgana e Lian? 4 volumes das Brumas de Avalon. Alguém leu aqui as Brumas de Avalon? 4 volumes. Ele adorou. Pai, tem mais alguma coisa no gênero? Eu falei, Adriano, vamos mudar de gênero. Senão daqui a pouco você vira feiticeiro. Eu vou ter um Gandalf andando de cajado pela casa, no chapelão. As aventuras completas de Sherlock Holmes, devorou. O fim da infância de Arthur Clarke. O mesmo Arthur Clarke que me encantou quando eu tinha 9 anos, ele com 15 anos, um outro livro dele, adorou. E foi lendo o livro. Pergunta, o Adriano, odiava ler? Ninguém odeia ler. Tem uma história ali bem interessante, né, de como alguém que dizia odiar ler, né, odiar livros, passou a ser um leitor, né, um leitor aí e passou a ler muito após isso, né, ou seja, sua fruição leitora foi despertada através de um livro que bateu com a individualidade dele. Então, às vezes, aquele livro que a gente quer tanto, né, que o aluno leia, talvez não é o livro que o aluno precisa para se desenvolver como leitor. E qual foi essa história? Qual foi o livro que te desenvolveu como leitor? Coloca ali no chat para a gente. Se alguém quiser contar aqui para nós essa história, aí falar mesmo como foi que aconteceu esse desenvolvimento, essa questão de se tornar um leitor ou uma leitora, erga a mãozinha que eu já deixo falar. Mas, enquanto isso, os outros vão escrevendo no chat
como foi que vocês se desenvolveram como leitores. Eu já contei isso nas minhas outras turmas e vou contar aqui também. A minha história ela é bem... eu nem sabia ler ainda, e eu lembro que na minha casa tinha uma estante enorme, cheia, lotada de livro. Meu pai tinha muito livro, né? E tinha um livro que ele era diferente, que a maioria dos livros eram de capa vermelha, quando era capa dura, que eram as enciclopédias, e os outros livros eram livros de histórias, mas tinha muita letra, né? Poucos desenhos. Aliás, desenho nenhum até. E eu lembro que tinha um livro que chegou, apareceu um livro na minha casa, vamos dizer assim, porque eu não me lembro de onde ele veio, e era um livro azul, de capa dura, grandão, ele era bem grande, ele era maior do que os outros que estavam na estante, e ele tinha um desenho de um castelo em dourado, e também escrito Walt Disney em dourado. E eu, nossa, é o livro, eu quero ler esse livro. E eu lembro que minha mãe falava assim, eu vou ler a história para você, então. Eu falava, não, não lê, porque eu vou aprender a ler, porque eu quero ler. E eu queria ler. E eu estava lá, tinha começado a primeira série, então eu estava me alfabetizando, mas eu não deixava ninguém ler para mim, porque eu queria realizar a leitura daquele livro. E eu lembro que logo que eu passei a ler, ele foi o livro que eu fui lá buscar para ler todas as histórias. Então lá tinha muitas histórias. Tinham histórias ali os nossos contos de fadas, né? Então a Cinderela, a Branca de Neve, tinha o Pinóquio, ia lá um pouquinho também, né? Para aquelas nossas histórias folclóricas. Tinha Mula Sem Cabeça, tinha do Saci Pererê, enfim, tinham algumas folclóricas. Eu lembro que era um livro muito grande, que tinham várias histórias. E eu li todas, e eu me apaixonei por aquele livro. Né? Isso foi lá atrás, gente. E eu me apaixonei por ele por causa da capa, da escrita dourada, que eu achava linda aquela escrita dourada, que eu não tinha visto em lugar nenhum. E quando eu abria, ele tinha muitas imagens. Toda a história tinha uma imagem, e era colorida, muito diferente dos outros livros da época, que quando tinham imagens, era em preto e branco. Né? Eu lembro que meu pai tinha o Robson Crusoe, tinham outros livros que você pegava e abria e ia ver ali as imagens, era tudo em preto e branco. As próprias enciclopédias eram em preto e branco, mas esse não, esse era colorido. Então, ele era muito bacana, era sensacional, e eu queria ler aquele livro, e a partir de lá eu não parei assim, mais de ler. E eu estou vendo que vocês já estão contribuindo ali, mas alguém quer contar para a gente? A Neila colocou que ela lembra que de um livro parecido na infância, que tinha até cheiro. Ai, gente, pois é, assim, eu me lembro que tinha um cheiro, lógico que o livro não era cheiroso, mas sabe quando você abria o livro, não sei se era... E sentia até um cheiro diferente. Então, assim, as características eram todas essas que você falou aí. Ele era grande, bem colorido, imagem, várias histórias. Acredito que era... mas eu nem sabia ler, mas assim, eu me encantava e passava horas tentando ler alguma coisa e me imaginava na minha cabeça, mas assim, é o que eu me recordo bem de pequena, o meu primeiro contato com a leitura. É bem legal, né? E hoje em dia, às vezes a gente percebe, até nós, eu fico falando para o meu filho, lê, não sei o que tal, mas as leituras que nós damos para ele, será que tem algum atrativo desse jeito, né? A escola que eles estudam pede alguns livros ali em paralelos para que a gente compre, mas são tudo indicado pelo professor. Será que chama atenção realmente? E eu achei tão legal que esse dia teve Feira do Livro e ele encasquetou que ele queria, ele está no 5º ano, e ele queria o Diário de um Banana, porque na sala dele alguém falou do Diário do Banana. E eu falei, ele não vai ler. E aí a gente foi lá, ele não quis só um, ele quis 3. Eu falei, Miguel, você não vai ler os 3 livros. Ele leu os 3. Muito rápido. 2 semanas ele falou, terminei o 3º, mãe. Mas por quê? Porque partiu dele. Ele quis ler o Diário de um Banana. Porque alguém tinha comentado o Diário de Banana, porque era engraçado, porque fazia isso, porque fazia aquilo. Então, são essas motivações, né? Às vezes que a gente vê faltar, e talvez não vem só da gente, né? Que está na sala de aula ou em casa, e é bem bacana.
Eu vi outra aqui que a Tânia colocou, que ela gostava muito de leitura de contos de fadas, e de livros muito, assim, ilustrativos. Aí o se colocou, como eu não tinha acesso a livros, li o Novo Testamento com 7 anos. Ô, Ilse, mas eu não sei se era da sua época, que eles entregavam a Bíblia pequenininha na escola. Não. Na minha época, eles passavam entregando a Bíblia, aquela pequenininha, na escola. E a gente vivia lendo os salmos e provérbios daquela Bíblia lá pequenininha. Porque os outros, né, era Mateus, Paulo, mas é muito bacana isso aí, olha aí. A Laodiceia. O outro lado de lá, Meia-Noite, do Sidney Sheldon. Meu pai lia muito Sidney Sheldon. Chegava às férias. Gente, eu vou ficar contando as histórias, né? Mas eu já lia nessa época. E ele falava assim para mim, ele me dava 2 livros nas férias, eram minhas férias, né? Mas ele me dava 2 livros do Sidney Sheldon e falava assim, depois me conte a história. Era só isso. Então eu sabia que a minha função nas minhas férias era ler aqueles 2 livros. E para quem gosta de Sidney Sheldon, os livros não são tão fininhos assim, né? São grossinhos. Então, imagina, ele chegava ali, eu era uma adolescente de 11 anos, 12 anos, e ele falava, me conte a história depois. Então, eu sabia que era minha obrigação. Eu tinha que ler para depois contar. E ele já tinha lido, né? Então, ele sabia se eu ia ler ou não, porque ele já tinha lido, e eu tinha que contar para ele depois. Gente, são muitas experiências, né, que a gente tem. E é isso que é bacana, né? E acaba caindo ali. Eu sei que ele acaba falando algumas coisas, né? Brinca com o filho dele, por não ser leitor, mas é bem isso. O que é que vai despertar essa alma leitora lá no nosso aluno, né? Então, para a gente conversar aí do início, a gente tem essa fala do Poznanich que diz assim, para incentivar as crianças a gostar de ler, o primeiro passo é agir de modo a que elas descubram as suas próprias motivações para ler, a ponto de se implicarem na leitura, de se projetarem nela, de se apropriarem do texto de tal modo que tenham a impressão de que foram elas que o escreveram. Então, isso é que é o mais difícil, né? Ela precisa ter motivação suficiente para querer ler algo. Ela precisa se sentir incentivada, motivada, ela precisa se sentir curiosa, né? Ela tem curiosidade de saber o que está mais além ali naquele livro. Então, quando a gente fala dessa metodologia de animação, a gente está falando que é uma metodologia que vai trazer isso, vai dar vida aos livros, vai realmente animar a leitura em sala de aula, porque são atividades que vai trazer momentos, né, de descontração, que vai incentivá-los, que vai motivá-los, e que vai, de repente, fazer com que ele perceba qual é o gênero ali que ele mais gosta, se é um gênero ligado ao terror, à base científica, né, os mais amorosos, enfim. Ele vai começar a perceber qual é o seu estilo de leitura, né? Através dessas animações. E a primeira coisa é fazer a seleção das obras. Então, quando a gente tinha só a biblioteca, né, nós precisávamos ir na biblioteca, ver quais os livros que estavam lá e fazer uma seleção. Eu lembro que no início do ano, a primeira coisa que eu fazia já era ir lá, pegar uma caixinha, eu pegava uma caixinha, né, e já falava assim para a bibliotecária, olha, os livros que eu colocar aqui são os livros que as minhas turmas vão fazer leitura. E aí eu selecionava e deixava aqueles livros ali dentro, que eram os livros que eu ia, né, levar para a minha sala, que eu ia divulgar para os meus alunos lerem. Hoje a gente tem o Leia Paraná, e lá no Leia Paraná ele já tem uma seleção lá para a gente. Então nós não precisamos fazer essa seleção, mas nós precisamos conhecer. E por quê? Porque muitos dos livros que tem na plataforma, eu não sei vocês, mas eu não conheço todos, gente. Eu conheço poucos livros que foram colocados lá na plataforma. Por exemplo, eu conheço o Sherlock Holmes, eu conheço ali o Frankenstein, mas a leitura em si eu não conheço. Não é todos os livros que eu conheço. Eu acho que de todos ali eu já tinha lido 5, agora que eu estou lendo para poder divulgar para os meus alunos. Então, eu também estou fazendo leitura. E estou lendo 2 livros ao mesmo tempo para poder conhecer e conseguir estar divulgando para eles também. Já fiz a leitura de todas as sinopses, mas dos livros em si,
eu ainda não consegui ler todos, então eu preciso conhecer esses livros para falar deles também, né? E é bacana que quando a gente fala dos livros, a gente fala com mais paixão, a gente consegue contar a história, né? E se for um livro que te agradou, então a gente consegue fazer uma publicidade ali imensa. Então é isso, é pensar nesses títulos que sejam apaixonantes, é pensar também naquela adequação para a idade de cada aluno e também reunir as inspirações, né? Ver, o legal seria pesquisar na nossa turma quais os gêneros que eles gostam, tentar dar uma pesquisada mesmo com os nossos alunos. O que você gosta de ler, né? Você gosta de ler poema, você gosta de ler livros, qual tipo de livro, de ficção, disso, daquilo, enfim, para que a gente possa, então, entender um pouquinho do gosto que cada um ali tem. Depois, também é necessário que a gente contribua com um bom ambiente de leitura. Hoje, a gente está utilizando o laboratório. O laboratório, talvez ele não dá para a gente jogar a almofada, dar aquela descontraída para poder ler o livro. Mas seria interessante a gente propiciar um bom momento de leitura. Também não dá para ficar no laboratório conversando, papapá, e atrapalhando muitas vezes o colega que está querendo ler, ouvindo música, né? Eu acho assim que tem aluno que diz que consegue ler ouvindo música, mas eu não consigo entender, eu acho que no nível, né, não dá para colocar ali para a sala toda, a gente precisa de uma boa iluminação, até mesmo o tamanho da letra, muitas vezes rever ali, né, na plataforma, qual é o tamanho da letra que eles estão usando, pedir para que eles coloquem um tamanho maior, que de repente deixe mais confortável os olhos deles, é assim, tomar todo esse cuidado para que realmente a gente consiga alcançar ali a leitura. Lembrar os nossos alunos que eles podem expandir, que não tem só a plataforma, que a escola também tem biblioteca, que a biblioteca, ela possui inúmeros livros, fazer uma visita na biblioteca com os alunos que ainda não conhecem é uma ideia, né? Se tem ali na turma vários alunos novos na escola que ainda não conhecem a biblioteca, levá-los, dizer que é um lugar de silêncio, que esse silêncio é para que ajude a fruição ali da leitura, o tempo para a leitura também, né? Ter um tempo ali que seja um tempo onde ele consiga ter realmente o contato com aquele livro que ele está lendo. Não pode ser um tempo muito pequeno, mas também deixar 2, 3, 4 aulas na leitura é muito cansativo, então a gente precisa se organizar nisso, para que a leitura ela fique mais frequente. Fazer um cronograma, isso é bem legal, fazer o cronograma com os alunos. Olha, a gente vai começar uma leitura a partir da semana que vem. Quanto tempo nós vamos levar para ler o livro escolhido? Vamos programar 3 semanas, 4 semanas, enfim, o trimestre todo. Quantas páginas vocês pretendem ler a cada encontro de leitura? A gente pretende ler 10 páginas, 5 páginas, 15 páginas, enfim. Fazer esse cronograma ali com os alunos, com os prazos e as ações que devem ser feitas por eles ali durante esse processo de leitura. Mas e como fica a fruição, então? Essa tal da fruição leitora. O que será que significa fruição leitora? Vocês conhecem essa palavra? Sabe me dizer o que é fruição? Pode colocar a mão ali no emotion, dar um joinha, uma palminha, um coraçãozinho, para que eu quero saber como que está o conhecimento de vocês em relação à fruição leitora. Conhece ou não conhece? Sim? Cadê o joinha? Não, ó, colocou não, outro também não, a Vânia também colocou que não, Neila não. Ninguém conhece, então eu vou pedir para alguém definir para mim essa palavra, mesmo sem conhecer. Ó, a Marli está ali com a câmera dela aberta. Marli, se eu perguntar para você o que significa fruição leitora, como você me responderia? Oi? Se eu perguntar para você o que significa fruição leitora, como você me responderia? Mesmo que você não saiba, imagine alguma coisa aí.
E estimular, orientar, assim, a fazer a leitura, né? Fruição leitora, né? Aquele ato de fruir a leitura. Exatamente. Deixa eu ver aqui, já tem na filinha. Eu tenho a Ilse, pode falar? É meio que gostar de ler? Gostar de ler, muito bem. Ter prazer na leitura, o Nielsen colocou lá. Olha só, a fruição, ela é muito mais do que o prazer, do que o gostar de ler. A fruição, ela ela vai além de somente ler pelo prazer. A fruição leitora significa o ato de você despender mesmo uma leitura, fruir um livro, apropriar-se dele, aprofundar-se nele. Então, para os nossos conceitos, a fruição vai significar isso, tá? Eu preciso fazer com que o meu aluno, então, passe a fruir, né? Aquela leitura fruída, ele se aproprie da história, do livro, ele se aprofunde naquela história, né? Quando a gente aprofunda, muitas vezes a gente quer buscar quem é o autor, outros livros do mesmo autor, a gente está se aprofundando. Então, para nós, o nosso conceito de fruição leitora, ele vai trazer todos esses sentimentos. Por quê? Todos esses sentidos. Por quê? Porque é o aproximar do leitor com o texto, né? Aquele aproximar, tanto como falar ali naquele trechinho que eu já citei anteriormente, que parece até que eu faço parte do livro, que o livro, a história fui eu que escrevi, de tanto que eu passo a participar ali da história, né? Então, e a gente sabe que existe essa possibilidade, mas a gente sabe também que existe a individualidade, ou seja, né, esse prazer, ele existe também na leitura, mas ele não vai ser igual para todos, né? Toda atividade é possível de prazer, inclusive a leitura, mas ela não é igual. De repente, o livro que me dá prazer não é o mesmo livro que dá prazer para a Cristiana, para o Nielsen, para a Vânia, para o Antônio, para a Jéssica, para Neila, para a Ilse, né? Cada um tem um perfil diferente e cada um gosta, assim, de uma leitura diferente. Enfim, e por que para muitos esse despertar de sentidos parece não funcionar? Então, a gente tem que entender isso, essa individualidade, como eu falei, da leitura, ela é um trabalho muito árduo, né? É algo que exige esforço, não é fácil. Você tem lá 30 alunos, digamos que cada um gosta de um tipo de livro diferente. Vai ser fácil para você encontrar o livro de cada um? Muitas vezes, como o professor disse lá no início, quem tem que encontrar o próprio livro é o aluno. O que nós vamos fazer é animar essas leituras, ou seja, é trazer aqueles livros que estão postos para eles à vida, mostrar para eles que ali tem uma história, que ali tem um contexto, que a história pode ser divertida, que a história pode ser bacana, que o personagem tem várias características, e a partir disso, impulsionar eles para a curiosidade. A curiosidade do meu livro, e eu encontrei uma que teve ali semelhante, foi a capa e a escrita dourada com as imagens toda colorida. De repente, através de uma atividade de animação que você faça em sala de aula, você consegue despertar ali a curiosidade de um aluno de pegar aquele livro e ler do início ao fim. Então, é para isso que servem as nossas estratégias de animação. Então, a animação não vai ser criar uma animação, um vídeo, nada disso. A animação é você dar vida para os livros. E dessa forma, dando vida para os livros, levar os seus alunos também a dar vida a eles, através de atividades simples, possíveis de fazer em sala de aula, umas mais complexas, outras mais simples, e que a gente vai começar a ver um pouquinho delas hoje, tá? Então, olha só. Primeiro, se eu quero desenvolver essa vontade de ler, incentivar isso no meu aluno, eu preciso preparar a minha atividade, né? Ou seja, eu preciso
dar uma inspiração para ele, colocar ali o combustível, né? Como o trem. O trem, você vai colocando lenha, e aquela lenha vai queimando e vai virando carvão, e ele vai ganhando força, vai ganhando força, vai ganhando força, vai ganhando força, até que ele está lá, ó, rapidinho nos trilhos, né? E é a mesma coisa, a gente tem que dar esse combustível, e o combustível são todas essas ideias que a gente vai conversar um pouquinho hoje. Existem dois tipos de estratégias que a gente utiliza como atividade antes da leitura. Dois grupinhos. Um grupo, que é o grupo da contação, e o outro grupo é o grupo da rodada de livros. A Mayara colocou ali, até parei para ler, tá, Mayara? Porque vou um pouquinho. Que ela não concorda que esse esforço seja apenas do aluno, que às vezes o esforço a motivação tem que ser de casa. Sim, com certeza, mas infelizmente a gente tem uma realidade que muitos dos nossos alunos não têm motivação nenhuma em casa para leitura. E aí quem tem que fazer essa motivação somos nós, professores, e também os nossos alunos, a partir do momento, né, que a gente coloca eles ali em contato com a leitura, né? E é difícil mesmo motivá-los, eu concordo com você, não é fácil. Se a gente consegue motivar um ou dois, nós já estamos, assim, né, ganhando um prêmio muito grande, porque não é fácil motivar mesmo. E aí a gente tem dois grupos, então, ali de estratégias para trabalharmos essas motivações, a contação e a rodada de livro. Algo que a gente precisa despertar nos nossos alunos também é a questão do ouvir histórias. O que acontece? Eu gosto de ler, primeiro eu tenho que gostar de ouvir, né? É a partir do ouvir. Se a gente voltar lá atrás, antigamente, com os trovadores, o que os trovadores faziam? Eles iam lá contar as suas trovas no meio da rua, usava até um instrumento para deixar mais animadinho, né? Mas eles contavam lá os seus poemas, as suas produções, para os outros, para quem estivesse passando, ou então em um lugar determinado, era através do contar. Se a gente consegue vir um pouquinho mais adiante, a gente percebe que as civilizações antigas e os indígenas, principalmente a cultura indígena, que eles contam muita história, né? O pajé, né, ele vai contando as histórias ali para os outros e dessa forma ele vai passando a sua cultura. E antigamente também, eu tenho 46 anos, então quando eu era na minha infância, eu tinha 8, 9, 10 anos, a gente sentava 6 horas da tarde, gente, era horário marcado. Estava todo mundo sentado ali na área da casa da minha avó, porque o meu avô vinha contar as histórias. Muitas delas, gente, eram inventadas ali por ele mesmo, mas se contava, né? Pegava ali, começava a contar as histórias do Saci, e aí falava que já tinha visto o Saci, e não sei o quê, e toda aquela coisa. E a forma como eles contavam atraía a gente, né? A gente gostava de ouvir aquelas contações de história. E o bacana também é quando a gente anuncia. Nós, professores, somos leitores, e quando a gente faz esses anúncios de livro, né? Quando a gente consegue passar para eles, olha, tal livro é bacana, porque fala assim, tem um personagem assim, vocês vão gostar de ler, vocês vão se envolver na história e tal. Quando a gente conta com aquele olhar apaixonado, eles também podem se apaixonar através desses anúncios. Então, é bem bacana também anunciar os livros, tanto aqueles que a gente lê, quanto aqueles que eles mesmos leem, né? É legal fazer esses anúncios aí de livros, né? Então, o ouvir história, ele fica muito dentro da contação. E o anunciar os livros já faz parte da rodada de livros, né? Estou fazendo tipo uma propaganda, abrindo o apetite, então ele já vai fazer parte ali da rodada de livros. Bom, quando a gente fala, então, ali em contação, aqui vocês podem ver ali, nós temos alguns exemplos, né? Dos dois grandes grupos de estratégias, e a gente percebe que essas atividades vai reforçar, a gente precisa reforçar isso lá no aluno.
Por exemplo, quando eu falo ali de contação de história, eu preciso reforçar que o meu aluno tenha os ouvidos sempre abertos, que eles consigam não só ouvir a história, mas sentir as emoções. A voz que conta a história também faz parte desse prazer de escutar. Então, se são eles os contadores da história, eles precisam trabalhar algumas estratégias. Eles precisam ter uma voz de contação adequada, eles precisam chamar a atenção dos colegas. É um momento assim que a gente pode chamar como se fosse um ritual ou uma cerimônia, e que vai ter uma duração não muito longa da aula, é apenas alguns minutos. Eles não vão ficar uma aula contando história. Eles vão contar a história, ou o professor vai contar a história ali em 10 minutinhos, 8 minutinhos ali da aula, né? Que é para atrair já essas emoções nos nossos alunos. Se a gente perceber aqui, ó, quando coloca oriente que os estudantes contem histórias ou declamem poesias envolvendo os colegas. Então, você pode fazer um tipo de atividade dessa forma dentro da contação de história, utilizando o próprio aluno para contar e que envolva os outros colegas que estão assistindo também. Olha, eu estou contando uma história, de repente parou num momento, eu pego alguma coisa e o meu colega tem que continuar, ou alguma parte da história que o público tenha que realizar para mim. Então, isso é bem bacana, ter a interatividade ali da contação. O professor também pode ser o contador, não precisa ser só os alunos. Você, professor, pode ser o contador. Então, use do lúdico, professor. Use um elemento, vai lá com uma varinha de condão, um chapéu de feiticeiro, uma capa, não sei. Enfim, use do lúdico, não precisa ser algo mirabolante, mas algo que faça diferença. Pega um espanador e trate ele como se fosse ali o personagem da história. Então, assim, algo que seja diferente, que chame a atenção ali dos alunos. E, assim, você deve fazer desta atividade uma rotina. Não dá para pegar uma aula de leitura, fazer isso, e depois deixar o aluno lendo lá 3, 4, 5, 6 aulas, e não fazer mais. As atividades de pré-leitura, elas devem acontecer em várias aulas, em vários momentos. É por isso que demanda um planejamento. Você pode até dar um nome para esse momento inicial da aula. Olha, antes da leitura, o que nós vamos fazer? Então, nós vamos chamar aqui um nome de um quadro. E o aluno já sabe que toda aula de leitura vai acontecer aquele quadro. Então, você pode colocar o aluno para contar a cada aula uma história já que ele leu, um livro que ele tenha lido, um livro que ele leu lá no primeiro trimestre, que já é da plataforma. Ele pode trabalhar com uma declamação de poesia. Você pode fazer várias atividades ali no início, no antes, que trabalhe tanto a oralidade quanto essa parte de narração, de narrativa, tá? Dentro da rodada dos livros, é bem bacana também, porque você pode encontrar um elo com livros diferentes, você consegue trabalhar ali as capas, a sinopse. Dentro da rodada, o trabalho com a sinopse, ele é bem grande e é gostoso trabalhar também. Na rodada de livro, você pode fazer uma apresentação bem convincente de um livro. Basta, né? Você pega um livro qualquer, mas você vai fazer uma apresentação tão convincente que todos os alunos vão querer lê-lo, sabe? Vai chamar a atenção deles. Você vai contar parte da história, mas nunca contar até o fim. Nunca contar o final. Lá no primeiro trimestre, meus alunos já leram alguns livros ali da plataforma, professora. Eu podia utilizar esses livros, os meus alunos contando os livros que eles leram para os colegas? Pode. Só que lembre disso. Você vai contar só uma parte, ou você vai focar no personagem, contar algumas características dele, mas não vai contar a história toda, não vai contar o final da história, porque isso quem vai descobrir é o colega quando ele for ler o livro, tá? Então, tem que ter todo esse detalhe já trabalhado ali
com os alunos, né? Ali que eu colocou também, ó, inicie com livros de gosto e preferência dos alunos. Então, é bacana tentar pesquisar quais são os gostos dele, o que eles gostam mais de ler, e fazer a apresentação, uma apresentação oral, que pode ser da própria sinopse, do personagem. É muito legal aqui também, dá para trabalhar o momento do personagem. Daqui a pouco a gente vai ver todas as atividades, tá? Dá para trabalhar o momento do personagem. Então, a semana que vem, na aula de leitura, o Luiz vai vir vestido com o personagem do livro que ele leu. Ele vai vir vestido e naqueles 10 minutos inicial da aula, os outros alunos vão ter que adivinhar qual é o nome da história e qual é o personagem que ele está vestindo. Na outra aula, é um outro aluno que vai fazer isso. Então, dá para vocês fazerem também misturar as atividades. Um dia é o personagem, um dia trabalha a sinopse, um dia um vai apresentar uma sinopse de um dos livros que estão lá na plataforma de leitura, e assim por diante, tá? E aí a pergunta, né, professor, qual dessas alternativas é mais adequada para o seu contexto? O que é mais adequado, a contação ou a rodada de livros? Já descobriram qual que vai ser melhor para vocês realizarem ali? Então, vamos em frente. Muito bem. Bom, colete inspirações, né? Aqui na plataforma, a plataforma é bem bacana, gente, porque você já consegue mostrar para o aluno a sinopse do livro, né? Deixa eu só entrar aqui na plataforma para vocês. Eu já estou logada, tá? Já estou no meu login. Quando a gente for entrar na plataforma, lembrando, sempre clicando aqui no clube de leitura, aí depois vai aparecer a turma que você tem, todas as turmas, eu só tenho uma, por isso que vai aparecer só uma aqui. Depois que apareceu a turma, então, vai aparecer essa parte que é informação, atividade, conteúdo, exercícios. A gente vai entrar aqui em conteúdo. E olha só que legal, já está um pouquinho diferente já a organização da plataforma, né? Aqui, ó, eu vou ter a lista dos livros, antes aparecia do lado esquerdo, estão lembrados? Ela mudou aqui para o ladinho direito, ó. E eu vou dar um clique, por exemplo, a Estela Estrela. Já cliquei aqui no livro e aqui já aparece a minha sinopse. Então, eu consigo fazer um trabalho com essa sinopse? Consigo. Eu posso dividir minha turma por equipes, cada equipe vai pegar uma sinopse, você pode indicar ou pode ser escolhida por eles, e através da sinopse, eles vão por semana ali, ó, contando, né, o que é que eles encontraram nesse livro. Isso aqui é muito dentro da rodada de livro, tá? Porque daí cada um vai falar do seu livro, né? Vai rodando um livro e vai mostrando o que é que tem. A sinopse, eles não sabem todas as histórias, mas eles podem mostrar e fazer uma propaganda desse livro a partir da leitura dessa sinopse. Quero trocar o livro, vou lá, aqui, ó, Júlio Verne. Deixa eu só, não apareceu ali. Né? A Viagem ao Centro da Terra, do Júlio Verne. Posso ir para um outro, ó, O Diário de uma Princesa Desastrada, Diário de um Banana, talvez converse ali com o Diário da Princesa, Mulheres Incríveis, O Casamento entre o Céu e a Terra, enfim, tem vários aqui, né? O Menino Rei, que é o primeiro que estava aparecendo ali, né, do Felipe Pan. Então, assim, através dessa sinopse, os nossos alunos podem também trabalhar, ou você mesmo, professor, tá? Depende de como você vai querer realizar essa estratégia lá na tua sala de aula. Então, voltando ao nosso slide. Agora a gente vai conhecer um pouquinho quais são essas atividades, tanto para contação quanto para rodada de livro. Na contação, a gente vai ter a própria contação de histórias, né? Que ela pode ser contada pelos alunos ou pelo professor, aí o professor vai escolher a estratégia que ele quer realizar. A gente tem também a narração oral,
A narração oral inclui, né, uma narração de um livro que já esteja aí gravada, ou o aluno narrando e ninguém vendo ele, né, ele vai fazer a narração oral de uma história, um sarau, entrevistas com autores, talvez um sarau seja muito grandioso para você elaborar ali com a tua turma antes da leitura, né? Mas você pode trazer pequenas declamações de poemas de parte do texto que ele possa fazer no início da aula, no início, antes da leitura. Você prepara todo aquele momento e aí você pode fazer esse sarau não de forma grandiosa, mas de uma forma mais compilada ali com os alunos da tua sala. Entrevista com autores, se você conhece algum autor ou tem algum aluno na escola que já escreveu um livro, é uma forma de incentivar esse aluno a continuar escrevendo, incentivar os outros alunos a escrever também, e ali os outros alunos terem a curiosidade, porque está mais próximo deles, esse colega, a perguntar o que foi que levou ele a escrever, o que ele mais gostou quando ele escreveu, por que ele teve essa ideia do livro, enfim, tudo ali, aquelas perguntas que eles podem sanar ali com o autor. O minuto da leitura, né, que é aquela que o aluno, que você pode escolher, professor, para trazer uma leitura e realizar a leitura ali para eles, ou que um aluno pode trazer a leitura de um conto, de né, de algum outro texto que não seja ali do livro, e que ele possa estar lendo ali. O rádio poema, o caderno viajante. Esse caderno viajante eles vão contar, através da sinopse mesmo, pode ser, ou se ele já começou a ler, ele vai contar um pouquinho sobre o personagem do livro dele. Então, eu levo hoje conto do meu personagem, o outro leva no outro conto do personagem dele, o outro leva. E aí eles começam a ver como que o colega está contando, e daí eles vão contar o deles também. Eles podem desenhar, podem fazer colagem, além de escrever, tá? Então, pode colocar umas outras ilustrações ali no caderno também. E lá dentro da rodada de livro, eu estou passando o dedo no mouse, ele está correndo. Dentro da rodada de livro, a gente pode trabalhar com a ronda de livros, a maleta, né? Ronda é a rodada de livros. A gente pode ter ali a maleta de sugestões do mês. Você mesmo, professor, pode preparar a maleta de sugestões ou pedir para que os próprios alunos preparem a sugestão ali do mês, né? Então, esse mês a gente sugere 3 leituras, tal, tal e tal. Um teaser, o teaser é bem bacana. Um momento TikTok dos livros, que eles vão ter 1 minuto para falar do livro, gravando lá no TikTok, depois baixa o vídeo, né? Enfim, eles podem compartilhar em outras redes sociais, além do TikTok. O cartaz ou painel de títulos interessantes, dá para fazer essa atividade também, para que eles busquem os títulos interessantes das obras que estão ali na plataforma. O momento do personagem, que é aquele que você pode escolher um momento, onde, que eu falei, né, ele pode vir caracterizado com o personagem do livro que ele está lendo, e aí ele vai falar um pouquinho das características do personagem dele. A campanha publicitária, onde eles vão fazer lá o cartaz e vão vender, gente, é uma publicidade mesmo do livro, folders, né? Então, são várias atividades. Existem outras, é que aqui não dá para a gente colocar todas, né? O teaser, gente, é uma forma de propaganda, mas é uma propaganda mais em vídeo, tá? Quer ver o que lembra bem o teaser? Na abertura da novela, nas novelas mais antigas, tinha umas aberturas que eu achava bem legais. Naquele minutinho ali de abertura que eles colocam com a música, né, que é trilha sonora da novela, eles não mostram alguns pedacinhos ou algumas imagens que vai deixando para a gente o que vai acontecer na novela, que a gente já vai imaginando o que vai ser a novela. Então, isso é um teaser. Eles podem fazer isso através ali, utilizando a sinopse, eles gravam um teaser, por exemplo, lá do Menino Rei, né? Vai falar do quê? Do pai e tal, e que o menino, né, é o menino rei, e vai falar de um determinado período ali, eles podem gravar um teaser usando elementos que tragam a ideia dessa sinopse. Então, pode ser usado ali o teaser também.
Olha, para trabalhar essas atividades, tudo que a gente colocar aqui é pouco, porque tem que ser assim, tudo muito criativo. No final, eu coloquei lá no Classroom de vocês, na biblioteca, tem um livro que tem várias atividades, gente. Vou até mostrar depois para vocês um pouquinho, mas tem várias atividades que pode ser usado aqui na contação ou na rodada de livro. E nesse livro, ele traz bem explicadinho como realizar a atividade. Então, os materiais que você vai usar, como você vai fazer, tudo explicadinho, tá? Então, traz o nome da atividade, o material e como você vai realizar ela. É bem bacana, vale a pena dar uma olhada nesse livro também. Bom, agora chegou o nosso em ação. O que vai ser o nosso em ação? O nosso em ação de hoje, a gente vai pensar qual é a estratégia de animação que eu vou usar para minha atividade de pré-leitura, antes da leitura. Então, qual atividade eu vou usar? Eu vou usar a contação, voltei até na slide anterior, ou eu vou usar a rodada de livro. Se eu escolhi a contação, quais atividades da contação eu pretendo usar? Eu pretendo utilizar a narração oral, pretendo utilizar o sarau, pretendo utilizar o minuto da leitura. Eu vou colocar lá o que eu pretendo utilizar, tá? Vou escolher uma das atividades. Não, vou escolher a rodada de livro como estratégia. Então, quais são as atividades que eu vou utilizar na rodada de livro? Eu vou usar a maleta de sugestão, vou usar o teaser e vou usar o cartaz, né? O painel de títulos interessantes, aliás. Ótimo. Então, é isso que vocês vão fazer agora. Vocês vão elencar a estratégia, as atividades e vão escrever ali como elas serão realizadas. Não precisa ser nada tão longo, tá? Mas só explicar ali como você vai desenvolver essa atividade lá na sua sala de aula. Vocês vão fazer isso em equipe, vão continuar preenchendo lá aquele plano de ação que a gente fez a semana passada. Eu sei que aquele dia não ficou, vocês não ficaram na turma certa, hoje a gente vai visualizar aqui se os meus grupos não misturaram, porque o Meet estava dando uma misturada, uma bagunçada nos nossos grupos. Aí a gente vai, então, trabalhar em equipe por turma, de acordo com aquilo com aquela votação que vocês fizeram. Eu só vou aqui, né, conferir certinho quais são, se está certinho nas equipes, só vou conferir um pouquinho aqui com vocês, antes de mandar vocês para as salas temáticas, tá? Só lembrando, então, qual é o nosso arquivo da semana passada? Turma N está aqui, vou compartilhar. Opa, deixa eu deixar ele inteiro. Aí. Esse aqui é o arquivo da turma N, tem lá 6º, 7º, 8º, 9º e o ensino médio, tá? O que nós vamos preencher? Nós vamos preencher esses 3 quadrinhos aqui, ó, que estão em amarelo. Só isso. Não é para preencher esse aqui da lateral. Então deixa a mãe ir com o Marcinho, você vai cá do senhor. Marcinho? Eu vou levar a mãe lá. Laudicéia, o microfone está aberto, Laudicéia. Será porque... Então fecha o portãozinho, filho. Deixa eu só dar uma... Fecha o portão, hein? Não esqueça aí, não. Desativei. Bom, aí, o que a gente vai fazer? A gente vai preencher só esses 3 quadradinhos aqui, ó, amarelos, tá? Escolher a estratégia, ó, tipo de estratégia. É contação ou é rodada? Contação. Quais atividades? Tal, tal, tal. Como serão desenvolvidas? Os alunos vão contar a história a partir do que eles leram no trimestre passado. Uma vez por semana, uma equipe vai à frente, o professor vai contar a história. Bom, enfim, vocês vão colocar ali como vai ser realizado. Esse aqui, gente, ó, de pós-leitura,
nós vamos preencher a semana que vem. Então, não é para preencher hoje, tá? Porque a gente nem viu ainda quais são as atividades de pós-leitura. Então, a gente vai preencher só esses 3 quadradinhos aqui, tá? Vocês vão ver que lá em cima vocês já elencaram algumas coisas. Será que vai continuar o mesmo? Agora vocês vão dizer aqui exatamente, vocês vão pensar melhor na estratégia ali de leitura, de animação que vocês vão usar, tá? Bom, vamos lá fazer só uma chamadinha básica aqui na nossa turma para ver se está tudo certo, essas salas temáticas. Pessoal, tem alguém da professora Érica na minha turma? Não? Acho que eles entraram todas na turma, na primeira turma. Vamos lá, então. Sexto ano eu tenho um monte, daí nos outros eu não tenho praticamente ninguém. Hoje, hein? O que aconteceu ali com o pessoal? Vamos lá. Aqui no sexto ano eu vou ter o Antônio, a Cristina. Tá certo, Antônio? Será que ele já misturou aqui para mim? Não, tá certo. Antônio, Cristiana, Andréia. Tá certo, gente? Jéssica. Ô, Jéssica, perdão. Ah, tá bem. Neila, Nielcio e Sandremere. É isso? Sexto ano? Ok. Ok. Professor, eu fiquei no sexto ano na semana passada, mas eu tinha colocado, se eu não me engano, no sétimo. Sétimo, né? Sétimo e oitavo. Eu te coloquei, você apareceu 2 vezes aqui no meu, no sétimo e no coisa. Eu vou te deixar, então, no sétimo. Pode ser ou você prefere o oitavo? Pode ser o sétimo. Sétimo, né? Eu quero o sétimo. A Sandra, você está no sétimo. Vou lá para o sétimo. Ilse, Jaqueline, Sandra Regina e Sandra Emeiro. Certinho? Oitavo e nono. O nono tá junto com o oitavo. Por quê? Porque senão ia ter pessoa que ia ficar sozinho, tá? E aí eu acabei juntando, até porque oitavo e nono ali, as ideias meio que dos alunos batem, né? Então, numa idade que dá mais similaridade. Maiara, Tânia e Vânia. E aí, hoje, eu vou ter só a Marli no ensino médio. Ô, Laodiceia, você era em qual mesmo? Eu te coloquei ali, não sei por que não estou aqui. A Marli hoje ficou sozinha, Marli. Tranquilo. Professora, eu posso ir para o ensino médio? Pode, Jéssica. Então eu vou com ela. Tá. Então, vou te colocar lá. Beleza, então a Jéssica tá junto. Vou abrir agora as salas, vocês já vão ser direcionados. E aí, no retorno ali, a gente conversa, tá bom? Uma turma vai ficar aqui na sala principal, é a turma do sétimo ano, tá? A Ilse, a Jaqueline, a Sandra a Regina e a Sandra Emery vão ficar aqui na sala principal. Tudo bem? Vou abrir para vocês. Já abri, podem entrar. Já vou passando nas salas, deixando o link do arquivo para vocês acessarem, tá bom? Não apareceu para mim, não. Agora. Não apareceu, Sandra? Clica lá no triângulozinho, círculozinho, quadradinho, vê se aparece. E lá em salas temáticas.
Deu? Meninas, vou colocar para vocês que ficaram aqui o link do arquivo, que é aquele que a gente já tinha começado a preencher na aula retrasada, tá? E vou parar o meu compartilhamento, porque daí se vocês quiserem compartilhar, conversar, tá bom? Enquanto vocês vão vendo aí, eu vou entrar lá nas outras salas, só deixa eu arrumar um negocinho aqui. Eu Sandra, para você não apareceu porque você ficou aqui na sala principal hoje. Ah, tá. Vocês ficaram aqui. É livros novos mesmo, da outro dia, não é? É. Eu vou lá nas outras salas que eu vou passar o link para elas também, tá bom? Tá. Tchau. Oi. Vamos lá. Oi. Temos que voltar agora àquele arquivo que ela tinha deixado nos slides, né? Eu não abri aqui da sala. Reunião 4. Eu abri aqui o arquivo, ele está com o nome dos integrantes que estavam na equipe na semana anterior. Eles que tinham desenvolvido as estratégias, tinham colocado lá as estratégias. Ah, é Maiara, Leandra, Antônia e Simone, né? Isso. Ela havia nos colocado em outros grupos. Agora nós vamos dar continuidade? Nós temos que preencher aquela parte que está em rosa ali, né? Ela disse amarelo, mas vocês estão enxergando rosa? Salmão, sei lá. Rosa? O tipo de estratégia, se é contação ou rodada, né? Tentando abrir aquele arquivo lá dos slides para... Tipo de estratégia de animação. Eu gostei daquela ideia lá que ela sugeriu de ler a sinopse. Cada um lê a sua sinopse. E divulgar o livro. Não seria de animação? É, seria. Agora eu não me lembro se daí essa seria a rodada de livros, né? Que a estratégia ali ou é contação ou é rodada de livros. Eu acho que é rodada de livros, não é? Eu acho que é rodada.
Vocês podem ir conversando, qualquer coisa, é só me chamar, que eu também... Ai, o grupo B está me chamando. Já volto. Vocês precisam de mim? Estão com dúvidas? Aquela, Por enquanto, a ideia da rodada de livros, de ler a sinopse, ela entra como rodada de livros, né? É uma rodada de livros. Sim. Se vocês quiserem acessar as atividades, não lembrarem de todas que eu falei, porque foi bem rapidinho ali, os slides estão lá no Classroom de vocês. Aí pega os slides da aula de hoje, abre, aí vocês vão lá naquela página onde tem as atividades. Sandremere também tem dúvida, Sandremere? não? Ok. Seria isso? Acredito que seja isso, né? Eles fazerem a leitura para os colegas. E essas atividades? Como é sinopse, daí entra nessa questão da anunciação ali, daí poderia ser essa campanha publicitária, né? Que aparece ali nos slides. Será que caberia? Ou só, só... Eu não consegui ler o que você... Não foi compartilhado, não, né, a tela? O que eu digitei não está aparecendo para vocês, né? Tá, não tá. Para mim está aparecendo. Ah, para mim não. Eu tenho também x sendo 1 e y sendo 1. O meu não aparece, eu vou tentar recarregar aqui para ver se eu consigo. Viu? Agora eu consegui. Recarreguei a minha página aqui. Eu não estava... É porque eu acho que a outra... você tinha aberto a mesma tela aqui, ó. Seria isso aqui? Agora apareceu para mim naquele outro documento. Acho que eu recarreguei a página, mas a minha estava do mesmo jeito que a hora que eu abri, a hora que a professora colocou lá. Mas agora eu consegui visualizar. Agora as atividades, a gente entra aqui na... Deixa eu aberto aqui. É nessa daqui? Diário formativo? Não. Qual atividade? Essa daí são as atividades. Não, os slides que a gente tem que achar.
É lá do quarto encontro. Ali, ó, reuniões, ali aquela quarta, reunião 4 ali, ó. Aí que aparecem as atividades, se eu não me engano, que ela estava mostrando, né? Aqui, ó. Contação, rodada de livros. Então, nós entramos nessa rodada de livros. Aqui. Encontre um elo de igualdade ou diferença que um nos livros que serão apresentados. Selecione um elemento mágico ou lúdico. Inicie com livros do gosto e preferência dos alunos. E, aos poucos, introduza outras possibilidades. Faça apresentação oral. E ali mais para baixo que tem mais algumas inspirações. Acho que sobe mais um pouquinho, acho que no de baixo ali, olha. Aqui. Acho que foram essas as que nós vimos ali, né? As atividades que daria para. Rodada de livros. Ronda de livros. Maleta de sugestões do mês. Teaser. O que é esse teaser? A professora deu como exemplo aquelas aberturas de novela que as imagens vão mostrando o que vai acontecer no decorrer da novela. Daí eles poderiam fazer isso em relação ao livro. Esse cartaz e painéis com os títulos interessantes, de repente, eles poderiam estar fazendo e divulgando na escola. É. Ali aparece a campanha publicitária, né? É. E entra bem assim a sinopse, eles fazem uma sinopse, de repente também cartazes falando do livro, que Pode ser fazendo feito propaganda do livro. pode ser feito no Canva. Os meus sabem trabalhar bastante o Canva. Eu tenho alguns que trabalham também. Montando esses cartazes, os folders. Colocando no mural na escola, né? Para a escola toda. Acho que fica legal. Campanhas publicitárias e folders? Eu acho que sim. Aí dá para colocar que usando o Canva, né? Eu acho mais Acho que fica bem interessante mesmo. Vai dar um limite. Lembrando que Mas permanece essa pré-leitura aí? Eu acho que dá para tirar isso. Não sei, a pré-leitura, depois vem o pós, e agora? Mas a atividade é aqui, não é? A nossa, depois acho que a semana que vem vai preencher a da frente.
Acho que é isso, né? Ai, preguiça. Não é fácil, né? A gente dá 10 aulas no dia e ainda chegar à noite. E ainda mais com esse frio, né? Ainda mais com frio. Hoje está muito frio. Se para nós aqui tá frio, para vocês aí, então, Você é de onde? Paranavaí. Ah, eu sou de Sapopema ainda. Tem gente que mora em um lugar mais frio, mas aqui é bem frio também. Aqui agora que tá frio para nós. Ontem, hoje está bem gelado. É chuva e frio. Né? Parou a chuva, piorou o frio. E ainda tem 15 minutos das salas ativas. É legal, né? A Meet, conforme a gente vai falando, ele vai relatando embaixo aqui. Ele tá em inglês, por isso. Esse documento é o que nós vamos. Ele está lá na nossa atividade? Compartilhado? Então, No diário. Não é, né? parece que nós não temos que entregar, não é? Ele já vai estar com ela? Tem que perguntar para ela. É a professora está ali, ó. Ô, cadê, Jane? Oi. Nós não temos que ficar com nada, entregar nada. Não foi isso que você falou no começo? Olha só, a implementação, vocês têm que preencher lá o arquivinho da implementação. Mas esse de hoje não, né? Não, esse já está aqui comigo. Depois vocês só vão colocar o link dele lá na implementação de vocês. Mas aí eu passo o link para vocês, tá? Para vocês colocarem, ou vocês pegam pelo arquivo. Depois que estiver prontinho, né? Entendi. E vai ser esse que nós vamos implementar. Isso. Já pode começar, a partir de hoje, já pode pensar nessas atividades aí e começar a implementar. Tá? Como na semana passada o nosso nome estava assim, turmas diferentes, é necessário colocar hoje? Essa turma agora é a que vai ficar fixa, Jaqueline. Essa não muda mais. Então, você pode alterar, tirar ali em cima, apagar e deixar só o de vocês. Tá? Mas eu acho que tem até mais pessoas. É que hoje faltou algumas pessoas dessa turma. Professora, uma dúvida que eu fiquei é se dessa vez a gente vai ter que atrelar a redação ao livro também, como foi na jornada passada. Na nossa implementação agora, vocês não precisam atrelar, porque a nossa implementação é em cima da leitura, não vai ser em cima da redação. Tá? O atrelar, daí vai ser vocês podem atrelar o livro que vocês vão ler para fazer, estão lendo, aí vocês podem atrelar a qualquer uma das produções de vocês. E daí é o núcleo lá que está solicitando, né? O NRE, né? Não, dessa vez eles não postaram nada, assim. Agora ficou diferente. Agora é que a última redação, agora eu não lembro qual que é o gênero, mas não teria relação com o livro. Não... Ah, sim. O nono ano, por exemplo, o último é crônica. Nono ano é crônica. Eu acho que é lenda, não é? Lenda. Não, lenda é o segundo, né? Lenda é o próximo. O último, eu acho que é crônica também.
do sétimo ano. Do sétimo ano, acho que é. Lenda seria o de julho, né? Isso, Mas se lenda a gente agora. vai implementar agora, daí nem teria como, né? Se a gente já começar a implementar agora, atrelar a lá de agosto, por exemplo. Não teria como, né? Ficaria muito longe. Então, nossa, assim, que a nossa implementação agora, esse trimestre, é na leitura, né? Só leitura. Então, não precisa ali atrelar. Nós vamos fazer um trabalho da produção textual, mas vai ser um trabalho que vocês vão só preencher, que nem vocês estão preenchendo esse plano aqui, vocês vão preencher da produção, mas vocês não vão precisar implementar, entendeu? A implementação é só na leitura. Bom, gente, é isso. Eu vou já... Deixa eu ver aqui, mas acho que todo mundo já terminou. Já vou chamar todo mundo de volta. Ó, sexto ano tá ok, que são vocês. Sétimo ano ok, já preencheram. Oitavo. E ensino médio ok. Eu vou chamar todo mundo de volta, porque a gente só tem mais 15 minutinhos de aula. E daí eu já consigo finalizar. Deixa eu só voltar lá e já chamo todo mundo. Isso, daqui a pouquinho eles já estão por aqui. Professora, eu me atrasei um pouco porque o meu computador deu problema. Sim, já. Tinha alguma coisa para preencher no início da aula? Não, eu vou colocar só o Contribua Conosco agora no finalzinho, tá bom? Tá certo, então. Desculpa o atraso, mas é que o meu computador tá bem ruim. Não, tranquilo. Gente, eu tô aqui, eu tava passando o vídeo, na hora que eu passei o vídeo, travou para vocês ali? Às vezes Travou. dava uma travadinha na fala, mas daí voltava. No meu computador que eu passei, ele não travou nenhuma vez, mas no outro que eu estava recebendo, eu vi que dava uma paradinha. Mas deu para entender, assim, dava para entender. Aí o pessoal está voltando, a Jéssica já voltou. Agora eu já estou abduzindo todo mundo de volta para a sala, Laudiceio, Antônio, Maiara, Nielcio, Tânia, Cristiana. Voltou todo mundo já? Voltaram todos? Obrigatoriamente, compulsoriamente, sim. Sim, estão todos aqui? Parece que está faltando, gente. Parece que está faltando. Bom, vamos continuar. Então, agora a gente vai socializar um pouquinho do que vocês planejaram lá na pré-leitura, tá? Nós estamos ali em 4 equipes que estavam realizando as atividades, e eu queria solicitar para uma equipe socializar com a gente o que foi que vocês planejaram. Não dá tempo das 4 equipes socializar, mas uma equipe só socializando, a gente já vai estar entendendo aí a atividade. Eu vi que todos preencheram, já vou até compartilhar daqui o documento, tá? Espera aí. Opa. Turma N. Qual equipe que queira falar, gente? Vou ter que sortear a equipe? Vamos lá, então, hein? A equipe do 7º ano ficou... Oi, fala, Sandra. Quiser falar, posso falar do sétimo. Então fala, Sandra, pode falar. Então, 7º ano vocês, né? Sobe lá para o sétimo, então. Vou descer aqui para o 7º. Aí. Faz... Aí embaixo. Aí. Bom, nós colocamos aí, pensamos na questão da rodada de livros, e nós gostamos daquela ideia de fazer a leitura da sinopse. Então, diante disso,
a gente também faria a campanha publicitária, os folders com o uso da plataforma Canvas Education, com o objetivo de divulgar a leitura nos painéis da escola. Aí, Legal. por meio de uma conversa informal, pedir aos alunos que façam uma leitura da sinopse do livro que escolheu para a leitura aos colegas de sala, com o objetivo da divulgação do mesmo. Bem bacana. Então, vocês escolheram ali. Dessa sinopse aí. Sim, aí vocês escolheram, então, dentro da rodada de livros, o trabalho com sinopse, e a partir de então, fazer a campanha publicitária e o folders dos livros que estão sendo lidos. Muito legal. Bacana. É isso mesmo. Daí vocês vão, ó, a partir de agora, gente, vocês já estão aí, ó, liberados, tá? Para poder começar a implementar. Então, essas atividades de pré-leitura, vocês já podem começar a implementar. O Antônio, ele contou ali na turma dele, já estou contando aqui, tá, Antônio? Fala, fofoqueiro, hein, professor? Ele tem uma experiência bacana já com o sexto ano, porque ele já faz algumas dessas atividades, e ele disse que com o sexto ano o resultado é maravilhoso. Então, acho que já é mais um incentivo para a gente ir lá e testar um pouquinho dessas atividades com os nossos alunos, né? Eu vou passar para vocês agora o link do Contribua Conosco, tá? Deixa eu só pegar aqui para que vocês... Deixa eu até já mostrar aqui. Deixa eu passar por slide, ó, aí, ó. Já estou convidando vocês a iniciar, realizar a sua implementação a partir de agora, aí, com o início dessas atividades, tá? E eu vou passar para vocês, então, o link do Contribua Conosco. O Contribua Conosco é aquele formulário que vocês avaliam aqui a nossa aula, vocês podem dar sugestões. Gente, avalia, fala tudo que o coraçãozinho de vocês desejam falar nesse Contribua Conosco, tá? Vou colocar o link ali, já está com vocês o link aí no chat. Vou dar uns minutinhos aí para vocês preencherem, mas ele é bem rapidinho. A nossa turma é a turma N, então vocês lembram aí que é a turma N de navio, para vocês escolherem ela. É o 4, né? Isso. Tinha que ser lá no final, essa turma N. Você viu onde ela está? Cara. Oi? Oi, fala, Marli. Tinha caído, caiu minha internet, o computador não conseguia conectar, daí eu entrei pelo celular agora.
Eu vi que que aconteceu alguma coisa. Eu falei, gente, tem gente que não voltou, mas eu vi que acontece, Maria, normal, tá? Eu coloquei o link do Contribua Conosco, eu vou colocar para você novamente aí no chat, tá bom? Ok. Pronto, preenchido. Aí você pode ir preenchendo, tá, Marli? Não tem problema que não termine agora, não, porque a gente já está encerrando. Se não der tempo, você continue preenchendo. Gente, lá no Classroom também, eu deixei para vocês, lá na biblioteca, eu deixei uma dissertação onde uma professora, ela aplica essas estratégias de animação, e daí fica bem explicadinho para a gente, se vocês quiserem dar uma olhada. Ela aplica as estratégias de animação, daí ela coloca as atividades que ela aplicou, e ainda ela diz ali qual foi o resultado obtido com essas atividades, tá? Então, é interessante, se vocês quiserem dar uma lida, ver quais foram as atividades que ela colocou. E eu deixei também um manual de animação de leitura. Esse aqui eu vou até abrir e compartilhar aqui com vocês. É em PDF, é um livro. Tem algumas páginas, mas, enfim, ele fala do objetivo, a qualidade do animador, erros e riscos, apropriando-se. Aí, ele começa a mostrar as estratégias. Por exemplo, ó, aqui ele traz a seguinte atividade, ó, o conto dos contos, tá? Aí ele fala, a animação pode ser útil quando temos uma pequena biblioteca na sala de aula e queremos dar a conhecer os livros da criança. Então, participantes de 20 a 30 crianças, é apropriado para a educação infantil e até o ensino fundamental. E aí ele coloca como que deve ser feita essa atividade, ó, colocar a criança em contato com os livros, principalmente da biblioteca. Tire os livros da estante, ele coloca o material que vai ser usado, como deve ser feito, enfim, ele coloca ali toda a explicação da atividade. Então, são ideias para outras atividades, além daquelas que eu falei. A caixa mágica, ele também faz a mesma coisa. Vamos brincar com as capas? Então, aqui ele traz uma atividade para fazer com as capas. Encarnação de um personagem, ele explica como que vai ser a encarnação dos personagens. Olha aqui, uma contação. Ó. Vou te contar, vou te explicar. É uma outra atividade que ele coloca. Então, assim, é bem legal, porque ele põe o nome da atividade, coloca quantas pessoas podem participar dessa atividade e explica como ela deve ser desenvolvida, o material que a gente precisa utilizar, e até a parte de avaliação, ó, ele traz para a gente como vai acontecer a avaliação dessa atividade. Então, é bem bacana, vale a pena dar uma olhada nesse livro, porque aquelas ideias que a gente colocou ali é pouco perto do número de ideias que pode ser realizado com essas atividades. Aqui, ó, ele já traz, ó, na parte 7, animações de após a leitura, que a gente não viu ainda. Então, se vocês forem ver o livro, vocês só vêm até aqui, tá? Aqui vocês deixam, porque daí é só na outra semana. Brincadeira, vocês já podem até ver também as atividades de pós-leitura para dar uma olhada o que ele trabalha. Isso aqui é um livro, é um manual de atividades, então é bem bacana, e ele traz várias atividades aí dentro dessa estratégia de animação. Deixei para vocês lá na biblioteca, tá? Voltando para o slide, agora a gente já terminou. Professores do ensino médio, lembrando que a inscrição do Enem 2023 é até amanhã. Então, vão lá amanhã ainda, corram, divulguem para os alunos de vocês, para que eles não percam a oportunidade de fazer o Enem 2023, que vai até dia 16 de junho. Incentive ali os nossos alunos que às vezes ainda não estão ali com uma perspectiva de fazer um ensino superior ou de querer uma profissão, mas incentiva, diz para eles que vale a pena, gente, isso aí, né, a gente sabe que o estudo só leva adiante. E também dizer para eles ali que o Enem faz com que, né, dá oportunidades a mais para eles entrarem na universidade através do SISU, do FIES ou do ProUni. Então, se vocês puderem divulgar lá, ver quem não fez ainda e divulgar para eles que ainda não fez a inscrição,
mas é até amanhã, então está chegando perto aí, né, o fim da inscrição. Gente, chegamos no final da nossa aula, vou parar aqui a nossa gravação, deixa eu parar a minha gravação.